tudo bem? Olha, agora é hora de falar de saúde. Como é que você está, hein? Como anda a sua saúde e da sua família? Vem bater um papo gostoso comigo? Olha, se você tiver dúvidas, é só mandar nesse WhatsApp que aparece na sua tela. Olha, a gente sabe que a gente está no inverno, tempinho de frio, é bastante polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que detesta. Mas uma coisa é certa, esse tempinho faz bastante mal para quem tem doenças respiratórias. As famosas ites. Eu tenho duas, bronquite e também asma. Mas calma que a gente vai falar aqui com o doutor Fernando. Tudo bem, doutor, que já está aqui comigo na tela? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada por o senhor estar aqui com a gente no Saúde é Vida. Doutor, eu comecei falando das ites, né? Bronquite, sinusite, renite. É isso mesmo. Agora o inverno meio que atrapalha quem tem essa doença, né? Essas doenças respiratórias. Sim, essa época do ano é uma época na qual a gente vê um aumento dessas doenças respiratórias, a gente vê esse aumento, essa exacerbação de casos, tanto na parte clínica, aqui no nosso consultório, quanto também no nosso hospital. A gente vê um aumento grande de pacientes internados e a procura por atendimento médico, principalmente nessa época do ano. O que o frio faz com o nosso corpo que desencadeia as crises? Na verdade, o que a gente vê de maneira mais constante no inverno é o fato do inverno ele ter uma mudança térmica, né? O inverno no Brasil ele é um pouco diferente de outros países. A É tão gente rigoroso assim, né? a gente vê um inverno aqui menos rigoroso. Geralmente a gente vê essa instabilidade do tempo, ou seja, tem dias que a gente acorda de manhã está calor, ao longo da tarde esfria, à noite está bem frio. Então, essa mudança térmica ela é bastante ruim, porque muitas vezes a gente sai despreparado, a gente sai de casa sem levar um casaco, alguma coisa, e à noite esfria, então a gente vai ter esse choque térmico, essa mudança que ela não é legal para o organismo, então isso pode propiciar alguns tipos de alterações, seja a nível pulmonar, seja ao nível nasal. E também um outro elemento importante é o ar seco. Nós somos aqui da região de Campinas, do interior paulista, e realmente já é uma região tradicionalmente seca, Inclusive, a gente e que enfrentou no uma inverno estiagem brava, né? Foram quase 31 dias, aí cerca de 30 dias sem chover. Foi uma estiagem bastante prolongada, né, doutor? com certeza, o índice de umidade do ar, relativa do ar, ela estava em 18, se não me engano, agora nessa última semana, o que é terrível, é uma unidade próxima aí de lugares desérticos. Hoje, por sinal, está uma chuvinha gostosa aqui, o tempo virou, e isso é bom para quem tem problemas alérgicos, respiratórios, porque quando a gente tem esse ar muito seco, a gente vai ter muito mais poeira em suspensão, a gente vê aquela poeira, mesmo em casa, às vezes a gente vai ver resíduo de poeira em casa, em alguns lugares mais para o interior, infelizmente ainda existe o problema das queimadas, de foligem, então o paciente alérgico, ele acaba tendo contato com isso, que é muito, muito ruim. A chuva, ela é muito boa, porque ela ajuda a sedimentar essas partículas que estão no ar e melhorar a parte respiratória, é um fator muito importante. Então, a gente sempre convive, usualmente nas épocas de inverno, com essa secura toda, que é mais um elemento associado às baixas temperaturas, que também acabam por prejudicar a parte respiratória. Agora, doutor, a chuva trouxe esse alívio bom para a gente, né? A gente está respirando melhor. Mas em casa, nessas épocas mais secas mesmo, o que a gente pode fazer? Olha, para os meus pacientes, eu recomendo bastante, principalmente quando a gente vê esse auge da secura, no dia a dia, eu vejo muitos pacientes com queixa relacionada a um nariz muito seco, às vezes sangramento, isso a gente vê muito na garotada, nas crianças, essa sensação de secura também na garganta. Então, a gente sempre orienta os pacientes muito em relação à hidratação, tá tomando bastante água, é uma época do ano que a gente deve tomar mais água do que o habitual. E para as pessoas que
estão apresentando esse tipo de queixa, uma coisa legal é providenciar elementos que provoquem, melhorem a umidade em casa. Por exemplo, o uso de um umidificador no quarto para dormir à noite. Isso é muito legal. Ou quem não tem um umidificador, algumas medidas simples, como colocar um balde com água, uma toalha úmida, uma porta de um banheiro aberto, mas são atitudes que aliviam bastante pelo fato de aumentar essa questão da umidade. E, e Isso no, ajuda bastante. e no inverno a gente costuma ficar mais fechadinho também, né? É bom deixar a casa mais arejada. Na verdade, uma coisa que é sempre falada, isso já de longa data, é o cuidado em relação à poeira doméstica, presença de ácaro, principalmente nas casas das pessoas mais alérgicas. Então, antigamente se falava muito isso, olha, a pessoa que é muito alérgica tem que tomar cuidado com carpete, tem que tomar cuidado com cortina, às vezes vai tirar um cobertor que está guardado há muito tempo, né? Ele está, às vezes, com umidade, aquele cheiro de mofo, alguma coisa. Isso pode ser um gatilho alérgico perigoso. Então, é sempre interessante, antes de você utilizar alguma coisa que está guardada há muito tempo, abrir, deixar arejar, se possível, deixar um pouco no sol. E em casa, obviamente, ter esses cuidados de higiene, tá? Principalmente para quem tem uma alergia mais exacerbada, esse cuidado, como eu falei, em relação ao carpete, passar pano, deixar limpo, em relação à cortina, esses Evitar cuidados são bichinho de pelúcia fundamentais. também, né, doutor? Às vezes, quem tem neném em casa, quem tem criança em casa, evitar bichinhos de pelúcia, porque acumulam Exato. poeiras, né? Bichinho de pelúcia É um um vilão. must, é um ótimo. Para quem quer ter poeira, é ótimo, sem dúvida. Agora, doutor, é assim, eu tenho bronquite e tenho asma, né? Mas assim, eu não sei a diferença das duas, porque assim, eu sinto muito que eu perco aquele fôlego, a respiração. Quando eu sei que a pessoa, ou eu mesmo, estou com bronquite, com um ataque de bronquite, uma crise ou a asma, tem uma diferença entre as duas? Olha, na verdade, o diagnóstico dessa patologia é um diagnóstico, claro, que deve ser visto de maneira muito individualizada. Então, é super importante que o paciente que tem algum tipo de suspeita, olha, eu tenho bronquite, tenho asma, né, a bronquite asmática, como é chamada, muito importante que essa pessoa ela passe no médico, faça um diagnóstico correto, tá, para ter uma certeza em relação à patologia. Agora, em linhas gerais, a pessoa que tem algum tipo de problema respiratório, ela vai cursar, em geral, com o quadro principal de falta de ar. Tá? Então, é aquela pessoa que começa a ter uma falta de ar, sentir no pulmão um certo chiado, como se parecesse um gatinho, um Sim, chiadinho, é. uma dificuldade respiratória, e isso muitas vezes está associado a um gatilho. E esse gatilho, como foi falado, pode ser a questão da poeira, pode ser uma mudança brusca de temperatura, aqueles conselhos que a gente ouvia falar da época dos nossos avós, né? Cuidado com o cabelo molhado, Leva o a agasalho. corrente de ar, exatamente, evitar pisar num chão gelado, porque essas coisas podem ser gatilhos de mudança térmica que façam com que o nosso pulmão ele tenha uma redução aí do fluxo de ar, tem uma constricção, ele feche portanto, desencadeia esse quadro, que é um quadro, muitas vezes, super angustiante, é um quadro bastante perigoso. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, tá, se você desencadear um quadro desse, começar a ter uma dificuldade respiratória, sentir que está fazendo algum tipo de chiado, algum barulhinho para respirar, tá, procure um médico. Super importante. Passar por uma avaliação clínica, se necessário, realizar alguns exames complementares em relação a isso quando necessário, fazer um tratamento correto. O que eu gosto sempre de informar as pessoas, que eu acho muito importante, é separar falta de ar de obstrução nasal. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes misturam um Não pouco. sabem muito bem Tá? essa Então, eu pego muito. diferença. Exatamente, isso a gente pega muito aqui na nossa clínica.
tá? Ou seja, as pessoas, olha, doutor, eu estou com falta de ar. Mas aí você conversa um pouco e você percebe que o paciente, na realidade, ele tem obstrução nasal e não a falta de ar. Então, a diferença básica é que quando a gente tem uma obstrução nasal, a gente vai abrir a boca e vai respirar normalmente. A gente não sente nada de barulho, de dificuldade respiratória. Respira pela A boca, pessoa né, que doutor? respira pela boca e vai perceber que o problema é nasal, ou seja, é um problema mais alto, diferente do paciente que está com uma crise pulmonar. Esse paciente, não importa se ele abrir a boca, se ele usar algum tipo de medicação nasal, ele vai continuar tendo esse tipo de dificuldade. Então, a gente deve sempre ficar atento nisso. Olha, está difícil para respirar. Essa dificuldade, ela tem a ver com a parte pulmonar respiratória ou é um nariz? Isso diferencia muito, porque as patologias nasais, as quais, inclusive, são aqui a minha especialidade, é o que eu mais vejo aqui no dia a dia, são muito exacerbadas agora também nessa parte de inverno. Então, a gente vê um aumento muito grande dos problemas tanto alérgicos, que no caso é a rinite, né, a famosa rinite alérgica, a gente vê uma exacerbação grande dela nessa época do ano, e também de doenças infecciosas da parte nasal e de seios da face, que no caso são as sinusites, tá? Sinusites A agudas, as sinusite, sinusites geralmente, ela dá dor de recorrentes. cabeça, né, doutor? Também, é também essa dificuldade de respirar, o paciente acaba respirando pela boca, né? Tem uns sintomas bem diferentes das outras. Sim, é importante a gente lembrar que a sinusite, ela é um quadro de infecção, diferentemente da rinite, que é um quadro mais alérgico, tá? Então, a gente vai ver a rinite um quadro mais brando, um quadro que vai evoluir geralmente com obstrução nasal, a coriza, que é aquela aguinha que sai do nariz, um catarro mais aquoso, espirros, coceira, a gente pode ter uma vermelhidão nessa área, são pessoas, às vezes, que coçam, mexem muito no Nossa, o nariz, o nariz, então olho também, né? O nariz, essa pode região. coçar o olho, pode ter uma coceira, inclusive, na garganta, pode ter uma coceira na orelha também, né? É importante que toda essa área que tem o mesmo epitélio pode ser acometida no caso da alergia, da rinite, diferentemente do quadro de sinusite. O quadro de sinusite, ele já é um quadro geralmente com sintomas mais pesados. Então, o paciente que nos procura com sinusite, ele é um paciente que geralmente ele está com tosse, ele está com uma obstrução nasal, mas em vez de sair aquela secreção mais aquosa, ele vai assoar o nariz e vai sair uma secreção mais pesada, amarelada, às Mais vezes até densa. esverdeada, uma secreção mais densa, a gente vai ter aquela sensação de descer um catarro por trás do nariz, ou seja, quando a gente respira e puxa, a gente sente que desce por trás do nariz e para a garganta uma secreção posterior, a dor de cabeça, que em geral ela é uma dor mais na região frontal, podendo ser também embaixo dos olhos, mas é um quadro que já envolve uma prostração maior, ou seja, a pessoa ela já está mais cansada, ela quer ficar em casa, ela quer ficar Afeta deitada. mais, né, a condição. É muito mais impactante, sem dúvida, tá? E o tratamento se difere bastante também, porque a rinite são quadros que geralmente a gente vai trabalhar em relação à alergia do paciente, descongestionar, melhorar questões ambientais em casa, né, claro. Por outro lado, a sinusite já demanda, muitas vezes, um tratamento um pouco mais agressivo. Às vezes, a gente entrando com antibiótico, com anti-inflamatório, então isso se difere um pouco também. O senhor falou desses tratamentos, né, o que pode ser feito, são doenças controláveis, doutor, que, assim, na fase da vida desse paciente pode até vir a sumir ou não? São doenças controláveis, né? Essa é uma excelente pergunta sua, porque a gente sempre recebe perguntas aqui de pacientes sobre a rinite. Olha, doutora, a rinite ela tem cura, tem tratamento, e o que a gente fala é que a rinite ela tem um controle, tá? Não existe até então, até esse momento, uma cura para a rinite alérgica. O que existe é um controle, uma estabilização. Então, a gente consegue tanto
fazer um tratamento ativo, ou seja, quando o paciente está na crise, a gente consegue usar medicações que estabilizem esse quadro e melhorem, quanto também tratamentos preventivos, que isso é muito legal, tá? Para quem tem alergia, buscar tratamentos que vão prevenir esse gatilho alérgico, isso é muito importante. No caso da sinusite, aí já é um pouco diferente, porque a sinusite, a gente, em linhas gerais, vai diferenciar as sinusites agudas das sinusites crônicas ou recorrentes. Então, as sinusites agudas, elas podem vir até mesmo de uma rinite mal curada, de um resfriado. Então, ela pode vir de um quadro desse, no qual o paciente ele iniciou o quadro com uma alergia, aquilo não melhorou, não evoluiu, houve uma contaminação bacteriana por uma baixa resistência, uma baixa imunidade, e isso levou à sinusite. Essa sinusite chamada de aguda, ela é tratada, ela é curada, ela é melhorada e curada, a gente pode usar esse termo. No caso das sinusites recorrentes ou crônicas, aí a gente já vai ver um envolvimento de alterações estruturais da face da pessoa. Um desvio do septo, um aumento das conchas nasais, que são apelidadas por aí de cara esponjosa, algum bloqueio de algum dos canais da face que a gente tem, ou seja, a sinusite crônica, ela está associada a alterações estruturais, faciais, e as quais, em alguns casos, é importante ser avaliado, obviamente, e, quando necessário, existem cirurgias para corrigir. Então, a sinusite crônica, ela pode sim ser tratada e curada, mas em alguns casos é necessário que seja feito algum tipo de intervenção cirúrgica para corrigir alguma alteração estrutural que leve a essa sinusite de caráter recorrente. E é importante também a gente frisar, né, doutor, que é sempre procurar ajuda médica, procurar um especialista, não se automedicar, porque isso pode acirrar uma doença, né? Por exemplo, uma gripe mal curada, né, doutor, às vezes pode desencadear uma pneumonia. Então, o paciente tem que ter essa noção que ele não pode ter aquela farmacinha não em casa e ir tomando qualquer coisa. Olha, isso é uma coisa que a gente tem visto muito agora, né? A gente está vivendo uma fase chata, né, de pandemia, a qual eu acho que todos nós temos nos adaptado um pouco mais agora, né? Já Esse desafio da quarentena, né? Meses, um desafio terrível, né? Mas o que a gente tem visto nessa fase é realmente bem dentro do que você falou. As pessoas têm medo de procurar os médicos, de procurar hospitais, então elas acabam muitas vezes partindo para tratamentos por conta própria, e muitas vezes tratamentos errados. Eu tenho visto muito paciente utilizando medicações inadequadas por conselho de amigos, algum parente, alguma coisa, ela ficou com medo de procurar ajuda e começa a se automedicar, e muitas vezes isso pode trazer prejuízos futuros. Então, realmente, como você mesmo disse, tomar muito cuidado com a automedicação. Na dúvida, procurar um médico, procurar um otorrino que possa auxiliá-lo. Isso é super importante mesmo. Doutor, vamos falar da importância da vacina também, né? Já que a gente está no inverno, tem a vacina contra a gripe também, é bastante importante. Sim, a vacina da influenza, ela realmente é muito importante, e é essa época, então, realmente, a gente sempre reforça que deve ser feito, tá? Ajuda bastante. E eu acho que, principalmente hoje em dia, né, relacionado ao período de pandemia, é algo ainda mais importante a ser relembrado. Eu gostaria também só de comentar que uma coisa que eu tenho visto muito no dia a dia, em relação ao uso de máscara. Porque sim. a máscara é um elemento fundamental hoje em dia. A gente sabe da proteção que a máscara traz, não só para a pessoa que usa a máscara, mas que também para as outras pessoas que estão perto delas. Para toda a comunidade. Então, gostaria de dar para toda a comunidade, eu gostaria de dar um reforço para todos os telespectadores que estiverem nos vendo, para não esquecer do uso de máscara toda vez que sair. Eu acho que a máscara é legal porque a gente está
nos protegendo e protegendo as outras pessoas. Então, é um ato de carinho também pelos outros. Eu acho que a máscara ela é muito importante. E dentro da nossa especialidade, a máscara ela é muito boa, mas também ela pode... Trazer outras na sensações, verdade, né? ela, por um lado, ela é muito boa, como eu falei, ela é um ato de carinho, ela é um ato de proteção, mas, por outro lado, para quem tem alergia, ela também pode piorar um pouco a Porque questão tampa bem alérgica, aqui o porque... nariz, a boca, né? Assim, eu às vezes me sinto sufocada, mas não tem como. Exato. Não tem como. A máscara, ela dá isso, ela também tem uma questão de dificultar para algumas pessoas um pouco a respiração, ela pode soltar algum pelinho, que para quem é alérgico pode dar uma coceira, pode dar espirro, ela fluidifica, ela aquece um pouco essa área, então muitas vezes a secreção ela fica um pouco mais fluida, então a gente pode ter uma percepção de quando está com a máscara, sai um pouco mais de secreção, de catarro, mas infelizmente é um mal necessário. Então, mesmo a gente tendo esses sintomas, que infelizmente todo mundo vai ter, para quem tem rinite, usar máscara pior ainda, né? Acaba sendo um pouco mais chato, mas lembrar sempre do momento que a gente vive, da importância da máscara, realmente, mesmo assim, fazer um pouquinho de esforço, tá? E utilizar. Eu acho que é Não pode abrir mão, né, fundamental, doutor? não pode abrir mão, tá? Vamos ter essa consciência de controle da pandemia com o uso de máscara. Eu acho que é um ato de coletividade, né? De você pensar em si e no próximo, né, doutor? Então, vale a pena o sacrifício. A gente sabe aí que é uma doença bastante perigosa, que é esse novo coronavírus. Então, cada um tem que fazer sua parte, sim. Não importa se você tem ou não doenças respiratórias. Eu também tenho. Muita gente aí que está em casa também tem algum tipo de IT, mas não pode deixar de usar máscara. Não é isso, doutor? Exato, correto. E eu tenho visto as pessoas muito conscientes, eu fico feliz por isso. Eu vejo no, no, nosso, no nosso trabalho, no hospital, aqui na nossa clínica, todo mundo usando máscara, não só os profissionais de saúde, obviamente, mas eu vejo uma boa conscientização dos pacientes. É difícil conversar com algum paciente que não queira usar máscara, que seja contra. Pelo contrário, eu acho que a população está extremamente engajada nisso, as pessoas fazendo máscaras em casa, personalizando, acho legal, muito bacana essa atitude, e a gente fica contente, né, de ver isso e também de ver a nossa região aqui, o Brasil como um todo, obviamente, mas a nossa região conseguindo reverter esse quadro de pico de pandemia. A gente já sente uma melhora boa aí a nível de população, de pacientes, e, obviamente, muito devido ao uso de máscara, sem dúvida nenhuma. Doutor, infelizmente, nosso tempinho acabou, mas eu queria aproveitar e fazer mais um convite para o senhor, posso? Claro, Volte sempre que quiser para falar desse assunto ou de outros. O quadro Saúde é Vida é do senhor também. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui comigo. obrigado você, obrigado pela oportunidade, e que precisar, a gente está à disposição por aqui. Logo o senhor está de volta, hein? Obrigado a você também que ficou comigo até agora. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E olhe, como o doutor disse, eu vou reforçar. Use máscara e fique bem. E até nosso próximo encontro. Tchau!